A xilogravura é uma técnica de impressão que utiliza matrizes entalhadas em madeira para reproduzir imagens sobre um papel ou outros suportes. De origem milenar, surgiu na Ásia, especialmente na China, e chegou à Europa entre os séculos XIV e XV, sendo amplamente empregada na ilustração de livros e na divulgação de ideias e imagens antes mesmo da popularização da imprensa. No Brasil, a xilogravura adquiriu contornos singulares, especialmente no Nordeste, onde se tornou expressão fundamental da cultura popular ao ilustrar as capas dos folhetos da literatura de cordel. Mais do que uma técnica artística, a xilogravura é um meio de comunicação visual que articula arte, memória e identidade. Suas imagens, marcadas por traços diretos, contrastes e simbologias, traduzem o imaginário do povo nordestino, narrando mitos religiosos, acontecimentos históricos e personagens do cotidiano. Por sua potência estética e cultural, a xilogravura transcendeu o universo popular e conquistou reconhecimento no campo da arte, passando a integrar coleções e museus importantes, exemplo do Museu de Artes da UFC, o MAUC. Assim, ela ocupa um lugar central na história da arte e da cultura brasileira, unindo o erudito e o popular, assim como a tradição e a invenção. Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Teoria e Metodologia da História em Arte e Educação pela Universidade Regional do Cariri, onde também se graduou em História. É professora do Departamento de História da URCA e exerceu a função de pró-reitora de extensão em 3 gestões. Foi secretária executiva de Cultura do Juazeiro do Norte entre 2017 e 2019. É membro do Instituto Pró-Memória de Barbalha e da Escola de Saberes de Barbalha, tendo chefiado o Departamento de História da URCA entre 2011 e 2012, desenvolve pesquisas na área de xilogravura, arte, cultura visual, memória e patrimônio cultural, com diversas publicações sobre os temas, coordenou projetos financiados pela CAPES e pelo IFAM, incluindo o registro da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, como Patrimônio Cultural Nacional, e a elaboração do dossiê de candidatura da Chapada do Araripe a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Eu sou Roberto Rudinei, do curso de Ciências Sociais da UFC. E eu sou Júlia Carla, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. E esse é o 5º episódio da 3ª temporada do MAUC Podcast. Hoje a gente vai falar sobre xilogravura, memórias e preservação da arte popular do Ceará. Para tanto, nossa convidada da vez é Sandra Nancy Bezerra. Primeiramente, Sandra, queria muito agradecer sua presença aqui em mais um episódio no MAUC Podcast. É um episódio que eu devo dizer que é sobre uma temática que eu bati o olho e eu falei, a gente tem que falar disso aqui, porque eu tenho uma certa memória afetiva com gravura, xilogravura, etc, porque sempre que eu ia pra casa do meu avô, né, dos meus avós, a gente costumava parar ou em Canidé ou em Quixadá, né? Meus avós, por parte de mãe, são do Choró e meus avós, por parte de pai, moram em Quixeramobim, né? São cidades próximas. Então a gente tinha essas 2 cidades maiores que a gente parava e geralmente estava acontecendo alguma feirinha, o pessoal tava vendendo e sempre estavam vendendo cordel ou imagens lá, né, de xilogravura. Eu achava muito, muito, muito legal, eu ficava fascinado. Então quando eu bati o olho, eu falei, não, a gente tem que falar disso aqui, né? Então, Sandra, a nossa primeira pergunta para você é uma pergunta que, em tese, é simples, mas ela também guarda uma complexidade, que é: quem é você? Como foi sua jornada até o presente momento? Apresenta um pouco da tua própria história para os nossos ouvintes, por favor. Pois bem, eu sou pernambucana, uma pernambucana que chegou ao Ceará, em Barbalha, no município de Barbalha, e foi aqui que eu constituí assim uma família, tive minhas filhas, né, e estou vivendo aqui, morando aqui em Barbalha há mais de 30 anos, aproximadamente 35 anos aqui em Barbalha. Tanto é que eu já recebi título de cidadã barbalhense, eu já me considero, né, tive filhas aqui. Recebi comenda pela Câmara também por ter me dedicado aos estudos da cultura barbalhense, sobretudo a Festa do Pau da Bandeira, que é hoje um dos maiores eventos
inclusive reconhecida nacionalmente pelo IFAM, e eu participei desses estudos. Mas eu sou uma pernambucana que tem no sangue aquele amor pela cultura que é gerado em nós lá no estado de Pernambuco. Outro dia eu estava falando sobre a identidade da gente, e ela é bastante explorada na infância, a gente canta o hino na escola, então aquele hino de Pernambuco que depois foi lançado em vários ritmos, Alceu Valença, e quando a gente se encontra os pernambucanos que toca o hino, todo mundo canta, todo mundo pula, dança o frevo. Então eu sou essa pessoa, venho dessa cultura, né, desse berço cultural muito forte que é Pernambuco, e que chegou num outro lugar, como Barbalha e a região do Cariri, que é um celeiro cultural. Então eu trago a minha identidade, esse amor pela cultura, tendo em vista que lá também a gente é bastante trabalhado para ter esse olhar para a cultura local, né? E eu tive esse privilégio de conviver bem de perto com a cultura local, durante toda a minha vida, toda a minha formação. E quando eu chego em Barbalha, na região do Cariri, para morar, nossa, eu encontro aqui um celeiro a céu aberto, que não é só a cidade de Barbalha, mas toda a região do Cariri. E aí, dentro desse celeiro, eu encontrei muitos elementos para explorar nos meus estudos. A xilogravura foi um veio, foi um caminho. A festa do pau da bandeira é outro elemento que eu estudei durante muito tempo. É o patrimônio, faz parte do patrimônio imaterial, mas eu também não deixei de estudar o patrimônio material. E aí eu sou essa pessoa que tem uma dedicação, um amor pela cultura, uma estudiosa realmente da cultura. Então, o mestrado, eu trabalhei com a xilogravura, até eu defendi pela Universidade Federal do Ceará, no curso de História, sou historiadora, e eu trabalhei as narrativas de assombrações no Cariri, através de estudando um álbum de xilogravura, um artista chamado Nilo, e também é uma questão bem mais complexa, porque eu me debrucei sobre aquele álbum de xilogravura, sobre aquelas expressões e as narrativas sobre assombrações, e eu cheguei a conclusões impressionantes. Então, acaba que eu estudei o imaginário, mas eu fiquei com uma falta, assim, ficou faltando alguma coisa. Não, eu preciso agora estudar xilogravuras em si. E aí foi quando eu fiz o doutorado e cheguei aonde eu estou, né? Hoje aqui com vocês, falando sobre essa minha trajetória. Então é isso, eu sou essa pessoa que tem um amor pelos estudos culturais, mas que eu tenho na minha bagagem de vida essa vivência, essa experiência no âmbito da cultura, sobretudo de tradição, da cultura tradicional. Sandra, eu sou do Cariri, né? Então eu cresci também rodeada com essa cultura e com esse fácil acesso a várias coisas diferentes, desde a festa do pau da bandeira, como a senhora mencionou, até essa forte cultura de comprar os caderninhos de estilogravura em toda banca de jornal que tinha. Então, nessa região do Cariri, realmente, você fica muito encantado com esse acesso e essa disseminação, porque é muito natural para ter xilogravura em qualquer lugar, tem um cordelzinho exposto em qualquer lugar, e as pessoas consomem muito, ainda hoje consomem muito, ainda bem, né? Então, você tem toda essa formação de historiadora, né, a graduação, o mestrado e o doutorado, então é muito fácil entender de onde vem esse fascínio e como cair nesse mundo da xilogravura para tentar investigar. A minha pergunta é voltada um pouco mais pro Malc, como ferramenta facilitadora nesse processo. Como foi ter o Malc e todo o acervo do Malc, né, que são quase 7.000 peças, para te ajudar a desvendar tudo isso e conseguir construir o teu trabalho, né? Ótima pergunta, né, também. Veja bem, foi fundamental, porque devido a essa paixão pela cultura local, pela xilogravura, pela arte, e como eu tinha o interesse de estudar a xilogravura, tendo em vista que no mestrado eu já tinha iniciado o trabalho com um álbum de xilogravura, onde os artistas aqui da região, eles fazem histórias totalmente sem o texto escrito, mas uma narrativa completa com a xilogravura. Aí me veio essa curiosidade. Isso tem uma história, então, por ser historiadora, como é que nós chegamos a essa criação desses álbuns? E isso passa pelo Malc. Então, quando eu fui buscar compreender com maior profundidade sobre a xilogravura,
Então eu cheguei ao MAUC. E aí, chegando ao MAUC, aí eu tive o interesse de compreender, para entender a história da xilogravura, aí eu tive que procurar entender o MAUC, e foi aí que eu compreendi a importância do Museu de Arte da Universidade do Ceará, como ele era chamado, e o nome dele é Museu de Arte da Universidade do Ceará, mas porque no passado a Universidade Federal do Ceará era chamada Universidade do Ceará, na década de 50, quando ele foi criado. Então aí eu tive que chegar ao MAUC, é onde nós temos o maior acervo da história da xilogravura, da história aqui do Cariri, é no MAUC. Então, nós não temos aqui na região, nós temos no MAUC um arquivo da história. E nós temos essa coleção, as primeiras imagens que nós temos aí, que foram produzidas, tanto nos folhetos, para os folhetos de cordel, como para os álbuns de xilogravura, é no MAUC que nós temos a base, o fundamento. E a história da xilogravura do Ceará, ela está imbricada com a história do MAUC também. A gente tem uma tipografia, evidentemente a tipografia São Francisco, que foi uma gráfica antiga no Juazeiro, que difundia o folheto de cordel e utilizava a xilogravura, porque a princípio eles utilizavam clichês de zinco. Com a falta do clichê ou o desgaste do clichê, eles tinham que mandar buscar em Recife, mandar fabricar no Recife. Aí essa necessidade fez com que o proprietário da tipografia São Francisco começasse a fazer encomendas aqui na região do Cariri a pessoas que nem sabiam, como o Valderedo, que se tornou um grande xilógrafo, mas ele nem sabia o que era uma xilogravura, sabe? Ele começou a dizer, vocês vão imitar esses clichês aqui de zinco em madeira, porque eles já entalhavam, já faziam esculturas, as pessoas aqui no Cariri, já faziam esculturas, sobretudo muitos faziam santos, a devoção por conta do Padre Cícero. E aí o dono dessa tipografia vai encomendar para eles a xilogravura, que na realidade já existe. A xilogravura é uma técnica milenar, mas naquele contexto, o folheto de cordel, ele usava zincogravura. E aí ele vai tentar substituir porque ele vai precisar, tá? As zincogravuras estavam estragadas. E aí ele recorre a esses artistas e a partir daí eles fazem as primeiras xilogravuras. E aí onde entra a questão do MAUC, porque quando Martins Filho estava com interesse de criar um museu, ele queria formar um acervo. E aonde foi que ele foi buscar? As primeiras xilogravuras dos folhetos de cordel, né, que eram publicadas aqui na tipografia São Francisco. Eles foram para a tipografia e compraram aquele material que eles diziam que eram materiais que estavam encostados, que estava já com um ninho de rato. Vocês vão ver isso lá no meu trabalho. Mas aí eles compraram esses primeiros clichês pequenininhos e aí começou a fazer parte do acervo do MAUC. O MAUC foi se constituindo e formando um acervo. E esses elementos foram para o MAUC. Nós não temos ele aqui na região do Cariri. Então, o meu caminho tinha que ser o MAUC, para estudar exatamente a história da xilogravura do Cariri, produzida aqui e que ganhou o mundo depois. O MAUC também, a presença de Martins Filho, Sérgio Esmeraldo, Floriano Teixeira, Lívio Xavier, essas pessoas acharam por bem, logicamente nos anos 50 e 60, levar esse material para a Europa, para tornar conhecido no mundo, né? Eles diziam isso. E aí eles levaram esse material. Depois esse material volta e é aonde que a gente encontra? No MAUC. Uhum, muito bom. Falando um pouco mais do seu livro, né, Sandra? Primeiro de tudo, eu conversando off, eu disse que ia fazer essa pergunta, né? Que a primeira vez que eu bati o olho, eu fiquei fascinado pelo nome. Muita gente fala que, não se julga o livro pela capa. Mas eu gosto muito. A coisa que mais me pega em livros é o nome. Às vezes o nome é tão evocativo que me desperta a curiosidade de ler. Aí quando eu li o nome A Sedução da Gravura, eu fiquei meio que fascinado para tentar descobrir o que é que esse nome significava, né? Eu ia até fazer outra pergunta, mas agora que isso veio na minha mente, eu queria te perguntar por que foi esse nome que você achou para esse seu trabalho, né? O que significa essa sedução da gravura? Significa exatamente como essa arte seduziu, certo? Seduziu Martins Filho, seduziu
vários artistas, sabe? Exatamente pelo contexto também do movimento folclorista nacional, que também tinha esse interesse. Depois a gente vai ver o cinema novo mais adiante. Então, assim, a gravura, ela teve esse poder de seduzir o olhar desses pesquisadores, desses estudiosos, desses intelectuais que tiveram interesse em guardá-la, levá-la para o museu, para que ela se tornasse conhecida e valorizada e patrimônio, né? Que ela representa um patrimônio nacional. Agora, o título do livro, a gente tem uma parceria com o seu Jeová Sobreira, que é o que faz a apresentação do livro, né? E aí o seu Jeová conversava comigo, Sandra, nós vamos ter que ver também que não pode ser o título da tese, né? Já que a tese vai se tornar livro, então vamos ver, procurar achar um título assim bem sedutor para colocar. Em conversa, nós chegamos assim, quando a gente mergulha na história, qual é a palavra que vai resumir aí esse gosto pela gravura? É uma sedução isso. Aí a gente coloca a sedução da gravura e a trajetória da xilogravura no Ceará. E a partir daí, a Universidade Federal do Ceará, juntamente com o MAUC, vão chancelar para que ela seja reconhecida como arte, tá certo? A gente sabe que é arte, a arte ela existe, mas às vezes tem uma instituição que vai chancelar e ela vai ter uma valorização maior exatamente por causa disso. Então é isso, essa sedução do contexto, daquele olhar da época. Uhum. Sandra, ainda no seu livro, quando eu estava lendo, eu li um conceito que você usa lá, que são os objetos musealizados. Isso eu achei muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu queria saber, né, você discute um pouco sobre o olhar, sobre esses objetos musealizados. Eu queria saber como é que esse conceito orientou a sua leitura sobre a xilogravura, né? E se possível também, você já falou um pouquinho, mas se pudesse expandir um pouco mais, qual a importância dessas instituições, desses aparatos mais institucionalizados, né? Como a Universidade Federal, como os museus em geral, né? Qual o papel deles na promoção, talvez, da cultura popular? Aí são duas questões, né? São. Com relação ao objeto, né? O objeto musealizado é um elemento que vai dar uma aura para a xilogravura. Você percebe que a primeira coisa que eles tiveram, a primeira ideia que eles tiveram naquele contexto foi pegar esse material e levar para a Europa, porque tinha também essa visão de que o regional tinha que se tornar universal, né? Porque é o lema da universidade na época do Martins Filho, quando criou a Universidade Federal do Ceará e o UNALC. Vamos levar para a Europa. Levaram para a Europa para se tornar conhecida. Mas para onde eles levaram para apresentar? Para os museus. Porque no museu o objeto ganha uma aura, ele muda de lugar. Ele passa a ser um objeto que vai puxar o olhar, ele vai estar ali para ser olhado, para se conversar com ele, para se dialogar com aquele objeto. Então, é isso. Quando eu falo de objeto musealizado, é exatamente para mostrar que a xilogravura ela se torna importante por ter sido um elemento que vai ser levado para um museu, para ser apreciado naquele contexto, né? E a chancela exatamente, porque os museus importantes, eles levaram para museus importantes da Europa, para os gabinetes de leitura da Europa, a própria universidade. Naquele contexto, a gente sabe que é necessário a chancela de uma instituição para que as pessoas se interessassem. Então, quando eles levavam essa estilogravura para mostrar na Europa, aquelas estampas, as primeiras estampas que eles tiraram daquele material que eles coletaram nas gráficas, eles levavam e faziam o texto de apresentação daquela exposição. E naquele texto, o que era que eles diziam? É isso que me chamou a atenção. E fazia parte da universidade, do Museu de Arte da universidade. Estava em fase, evidentemente, de criação, mas ele chamava a atenção para isso, que são elementos do museu. Então, o elemento de museu é um elemento que tem uma aura, e ainda mais, além de ter uma aura com a chancela da universidade. E aí é isso que a gente vai chamar a atenção para como esse material foi valorizado. A ponto de depois, Sérvulo Esmeraldo, que é um artista plástico cearense, inclusive do Crato,
né? E ele foi para a Europa para estudar xilogravura. Ele estudou obras Dürer, né? A xilogravura do Renascimento. E depois ele entrou no âmbito mesmo de outras formas de arte, mas o que levou ele para a Europa foi exatamente estudar a xilogravura. E ele teve esse interesse de mudar aquela forma de apresentação e trazer a proposta de que os gravadores da região do Cariri elaborassem álbuns. A xilogravura ia sair, ia deixar de ser a ilustração do folheto, e ela própria ia ganhar autonomia. E aí eles começaram a fazer as narrativas em imagens, foi aí onde ele criou os álbuns. E o Servo leva uma dessas encomendas que ele fez aqui, que foi uma via sacra para a Europa, fez um álbum de luxo e publicou lá em Paris. E a partir essa apresentação na Europa, nos museus e também dessa criação do álbum, graças a isso, as pessoas da Europa começaram a vir, colecionadores, vir para a região do Cariri comprar diretamente desses gravadores. Então tem toda essa coisa do museu e a chancela da universidade. Nessa construção, foi feita uma construção de valorização, entra o nome da universidade e o museu. Então, são elementos bem importantes. Eu ia pedir para a senhora explicar, né, a diferença entre álbum e cordel, mas a senhora já fez isso e fez com excelência. Então, eu vou só para a nossa próxima pergunta, que pega um pouco sobre isso, né, quais são os fatores históricos que explicam o surgimento das necessidades dessas ilustrações nas capas dos folhetos de cordel, né? Qual é o pivô disso começar a acontecer, de se tornar popular? É aquilo que eu tinha falado. A xilogravura, é importante a gente ter isso em mente. A xilogravura é uma prática milenar. Ela não nasceu aqui no Brasil, ela nasce na China. Ela foi levada para a Europa, ela entra no Brasil com a colonização, sabe? E aí se usava muito nos jornais depois. A xilogravura, que é aquele talhado na madeira e que vai fazer uma impressão. Os folhetos de cordel, eles não tinham ilustração nas capas. Os primeiros folhetos não tinham isso. Como é que ela chega ao folheto? Eu acho que eu dei já uma palhinha nesse sentido. Uhum. Lá em Recife, quando se faziam, o dono da tipografia São Francisco, aqui no Juazeiro, ia para o Recife comprar folhetos de cordel para revender nas feiras. Chegou um momento que lá em Pernambuco, um editor achou interessante colocar ilustração. E aí ele começa, João Martins de Ataíde, ele vai buscar aquelas pessoas que ilustravam, que faziam os cartazes para os filmes de Hollywood. Nossa, que legal. Por isso, nos primeiros folhetos, a gente vai encontrar algumas imagens que são feitas em zincogravuras dos filmes de Hollywood. São imagens dos filmes de Hollywood. E isso dinamizou a venda dos folhetos. E as pessoas que consumiam adoraram, porque viam assim, Zezinho e Mariquinha, mas era um artista de Hollywood com os artistas de Hollywood, um casal. E eles amavam aquilo ali. Vendeu bastante. O dono da tipografia São Francisco no Juazeiro compra esse material em Recife. A princípio ele vendia, depois ele comprou o direito autoral desses folhetos e junto com esse direito veio essas zincogravuras. Inclusive eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que esse acervo de zincogravura nós temos aqui na Universidade Regional do Cariri. É o único também no Brasil. Do jeito que o Malc tem o de madeira, nós temos o de zinco, certo? Então, assim, essa zincogravura era o que ilustrava os folhetos. Foi as primeiras ilustrações. Com a compra desse material aqui na região do Cariri, o que acontece? A zincogravura começou a ficar estragada, a não funcionar quando fazia a impressão. E foi quando o dono da tipografia resolveu colocar xilogravura no lugar. Mas eu abro também uma questão aqui. Quando eles começaram a botar a xilogravura no lugar da zincogravura, muitas pessoas que eram consumidoras, inclusive em Recife, começaram a reclamar dizendo que era feio a xilogravura, sabe? Uhum. É bem interessante isso, dizendo que aquele folheto ele não era original, não, porque eles se acostumaram com aquelas histórias, com aquelas imagens de Hollywood, sabe? E de repente, quando botou a xilogravura, que é um traço mais rude, mais bruto,
né, mais natural, aí eles começaram a reclamar. Então, inclusive no meu livro eu falo isso. É importante a gente entender que ela foi introduzida no folheto de cordel aqui na região do Cariri pela falta da zincogravura. Quando começou a faltar, eles encomendavam em Recife, demorava, e eles tinham que rodar rápido os folhetos de cordel, né, os livrinhos, para vender. E aí foi quando eles colocaram a xilogravura. Só que tem um contexto dos estudos do folclore, que viam nisso uma riqueza. E tem um estudioso que eu me baseei também na pesquisa dele, que é Everardo Ramos, ele vai considerar os intelectuais da época como, ele vai chamar um equívoco, porque eles começaram a fazer uma crítica, os intelectuais, eles diziam assim, nossa, esses clichês vão destruir a xilogravura, vão acabar. Porque, sabe aquela coisa do discurso de que vai acabar? Porque a xilogravura é primitiva. O Everardo Ramos, eu vou buscar lá nos estudos dele, que primeiro veio a zincogravura, depois a falta, quando ele se estragar, coloca a xilogravura. E aí onde a xilogravura vai chegar no folheto de cordel, na região do Cariri. E vai chamar a atenção dos intelectuais da Universidade Federal do Ceará, que vão ter um olhar de época, vão valorizar aquela imagem que está colocada ali. Sandra, você até já mencionou isso aqui na sua fala, que foi sobre movimento folclorista, né? Queria que você expandisse um pouco mais sobre o papel desse movimento para com a xilogravura, né? Eles contribuíram, pelo que eu entendi, para a consolidação da xilogravura enquanto expressão cultural, né? E até como patrimônio nacional, a gente poderia dizer. Você podia me contar como foi o papel desse movimento? O movimento folclorista foi um movimento fortíssimo, né, exatamente naquele contexto dos anos 50, que se expandiu no Brasil inteiro. Tá? E esse movimento folclorista, ele buscava lançar luz sobre a cultura popular. Então, muitos intelectuais brasileiros, inclusive Cecília Meirelles era uma das, que era do movimento, sabe? Então, muitos intelectuais aqui no Brasil, que participaram desse movimento folclorista, lançando luz sobre as manifestações culturais específicas ou de cada localidade, para que isso também contribuísse nessa construção da identidade. Tanto é que eu abro até um parêntese aqui para falar para vocês uma coisa que eu acho interessante. Naquele contexto do movimento folclorista, eu vou falar outra coisa, mas que vai explicar isso. No Crato, aqui no Cariri, existiam as bandas cabaçais, que tocavam nas festas. Mas naquele contexto, o Crato era visto como um lugar de cultura, um lugar de intelectuais. E teve um prefeito da época que disse assim, sabe assim, ouvindo as pessoas também, os intelectuais, vamos tirar essas bandas cabaçais dos anos 40 das festas, porque se chegar alguém de fora aqui no Crato, vai achar que nós somos atrasados por conta das bandas cabaçais. Um prefeito da época, depois o filho dele, mais à frente, foi fazer parte do movimento folclorista. E aí esse filho dele vai escrever sobre as bandas cabaçais como algo importante. Então, no passado, enquanto o pai, evidentemente que era um contexto de época, né? Que achava que aquilo era sinal de atraso, o movimento folclorista vai trazer à tona e dizer, não, gente, isso é o que há de mais verdadeiro, mais genuíno aqui da nossa cultura. E aí traz as bandas cabaçais para o centro. E elas começam a ser valorizadas. Hoje, quando se fala no Crato, aparece logo a banda cabaçal dos irmãos Aniceto. Tem muita xilogravura com essa banda cabaçal. Então, é só para que vocês entendam essa minha fala, eu peguei um exemplo assim, para a gente perceber como o movimento folclorista ele vai lançar luz sobre essas manifestações culturais. E aí não é à toa que vai lançar luz também sobre os folhetos de cordel, que é uma literatura popular, né? Vai lançar luz sobre outros elementos, e entre eles a xilogravura, que é um trabalho que não era feito por artistas consagrados, mas pessoas do povo simples e que na realidade também eram artistas e que faziam aquela arte peculiar, né, de cada região, porque eles faziam aquilo sem ir buscar tirar um modelo de uma coisa que veio da Europa. Eles criavam aquelas imagens e a partir daí era uma coisa bem genuína, né, da região. É isso, esse é o papel do movimento. Muito bom. Sandra,
Você falou, né, sobre esse contraste das épocas, de ver como uma coisa bruta, né, ultrapassada em algum momento e depois tentar reviver essa memória, preservar, conservar essa história, né, a importância dela. E a gente vê que durante a sua pesquisa, né, durante o livro, alguns pesquisadores são citados como motores nessa necessidade dessa preservação, dessa conservação desse material, que são o Theo Brandão, a Luísio Magalhães, o Gilmar de Carvalho. E eu queria perguntar para a senhora como é que a senhora entende a contribuição deles para a popularização da arte popular, para o entendimento de que era a arte, né, de que precisava ser guardado, precisava ser preservado, precisava ser documentado acima de tudo. Sim, a contribuição deles é tudo. Se não fossem eles e esse olhar que eles tinham, né, e muitos ainda hoje têm pessoas, alguns intelectuais, a gente não tinha tantos elementos como, por exemplo, o acervo de cultura popular do MAUC. Se não fossem esses intelectuais, o que nós teríamos? A história da xilogravura no Cariri. Se não fosse Gilmar de Carvalho, eu faço questão também de chamar a atenção para o Gilmar, que Gilmar também acabou dando uma contribuição no MAUC. Porque, assim, as primeiras gravuras foram aquisição desses intelectuais que vieram aqui, Floriano Teixeira, Lívio Xavier, próprio Sérvulo Esmeraldo. Mas nos anos 80, foi Gilmar de Carvalho, que estudava também a xilogravura. De repente, ele começa a estudar, a conhecer de perto os gravadores, e ele começou a fazer uma coisa importantíssima: encomendar. Do jeito que Sérvulo e Martins Filho fizeram no passado, eu acho que ele seguiu a escola, viu? Porque Sérvulo Esmeralda encomendou uma guia sacra, publicou um livro, depois encomendou outras imagens, outros álbuns. Martins Filho também, para o MAUC. Gilmar de Carvalho fez a mesma coisa. Ele começou a visitar o MAUC porque ele precisava do acervo para estudar, para aprender, para fazer as publicações, e ele começou a ver que tinha uma escola de gravadores entre os anos 80 e 90, que aquela primeira que eu falei foi lá nos anos 60, né, 50 e 60. 80 e 90 ele viu que tinha parado no tempo. E o que foi que ele fez? Ele encomendou aos gravadores do Juazeiro álbuns. Ele também dizia qual era o tema. E os gravadores faziam álbuns contando aquela narrativa. Por exemplo, Padre Cícero, a vida de Padre Cícero. Há 5, 6 gravadores, e cada um fazia do seu jeito uma narrativa. Depois, ele encomendava outras coisas, que falassem sobre o reisado do Cariri. Aí o gravador ia fazendo, né, o xilógrafo ia fazendo aquela narrativa. E assim Gilmar de Carvalho fez muitas encomendas. E aí ele doou para o Museu da Universidade Federal do Ceará, para o MAUC, essas encomendas que ele fez, comprou ele mesmo, pessoalmente, ele fez essa doação. Então, vocês têm uma coleção no MAUC importantíssima de Gilmar de Carvalho. E eu quero dizer também, porque eu sou pró-reitora de extensão na URCA, e eu criei uma galeria dentro da pró-reitoria de gravuras, tendo em vista que a gente já tinha um acervo interessante. Pois bem, Gilmar de Carvalho deu também para a URCA, aqui na região do Cariri, mais de 800 gravuras de estilogravura que ele tinha encomendado no contexto. Tanto é que nós estamos lançando um catálogo com essas gravuras para tornar público para os estudiosos. A gente vai deixar no site da universidade. Então, assim, a importância desses estudiosos é fundamental, porque ele passou e ele deixou um legado. Ele valorizou, ele viu que um grupo de intelectuais tinha lançado luz e ele não apagou aquilo, ele trouxe à tona, ampliou, né, o acervo e fez encomendas e doou ao MAUC. Então, o MAUC tem, na sua história, nas coleções, tem um momento de Gilmar de Carvalho e um momento que foi de Lívio Xavier, Floriano Teixeira e Sérvulo Esmeraldo, evidentemente capitaneados por Martins Filho. Eu queria, inclusive, deixar registrado aqui, a primeira vez que eu entrei no MAUC para fazer os estudos, eu tive um encontro com Gilmar de Carvalho. E ele me levou toda a coleção de livros dele para me ajudar. Sabe, ele não só conversou comigo, como ele levou a produção dele
para me ajudar nos meus estudos, tá? Então, assim, e ele vivia lá no museu, vivia no museu sempre estudando aquele material. Então, assim, eu acredito que foi assim uma gratidão também de ter aquele espaço dentro da universidade, um espaço que valorizou a cultura local. Ele era um estudioso e depois ele adquire aquele material e ele faz, cara, onde é que vai ser bem guardado? Só pode ser no MAUC? Só no MAUC, porque é onde já vem guardando, é onde vem se construindo uma memória. É um lugar de memória para a xilogravura. E aí ele faz essa doação. Então, hoje ele se torna objeto de estudo também, né? Essas questões, isso aí, uma questão de estudo, de se estudar. Qual o papel de Gilmar nessa nova temporada do MAUC? Uhum, O papel dele é a influência de Gilmar nessa nova temporada. muito bom. Sandra, e agora pensando num contexto mais atual, né? Eu queria primeiro pensar em um local específico que é Juazeiro, né? Que Juazeiro parece ser um local que guarda muita importância no que tange a xilogravura. Como é que a gente avalia a permanência da xilogravura em Juazeiro, né? E o que é que isso revela sobre a resistência e adaptação dessas práticas culturais populares, né? Porque ao meu ver, a xilogravura não é apenas um estilo, né? É todo um modo de se fazer. E hoje em dia a gente tem vários modos de produzir, de se desenhar, né? Posso pegar um tablet e desenhar, mas a xilogravura me parece que, para além do desenho em si, há um modo de como se fazer. Então, como é que a gente avalia a permanência e a resistência dessa arte no decorrer do tempo, né? E se puder falar um pouco de Juazeiro, como é que Juazeiro se movimenta hoje em dia na preservação e na promoção dessa arte, eu acho que seria bem legal. Para explicar a sua pergunta, sua provocação, eu trago a Lira Nordestina, que é um espaço que hoje é ligado à Universidade Regional do Cariri, é um espaço exatamente de resistência. E é o que até hoje sustenta essa produção de estilogravura. Então, assim, começou lá na tipografia São Francisco, no Juazeiro do Norte, e se tornou um centro irradiador de venda de folheto de cordel para todo o Brasil. Depois, com a falência dessa tipografia, esse material, as ferramentas dos xilógrafos, foi vendido para o governo do estado, Uhum. e o governo do estado depois passa para a Universidade Regional do Cariri. Então, Patativa do Assaré, que é um artista, também fazia cordel aqui do Ceará, foi que deu o título Lira Nordestina para aqueles equipamentos, isso nos anos 80, Uhum. que antes pertenciam a essa tipografia São Francisco. Foi de lá da tipografia que saiu o material para ir para o MAUC, né? Então, nos anos 80, esse material ele foi doado, todos os equipamentos, para a Universidade Regional do Cariri. Foi criada a Lira Nordestina. Então, é um equipamento que é da universidade, o equipamento, mas tem uma associação de gravadores Uhum. que resiste, que trabalha no equipamento da universidade, fazendo e dando continuidade a esses álbuns de estilogravura que iniciaram lá nos anos 60. E foi exatamente com essa nova geração, a partir dos anos 80, né, de gravadores, foi essa nova geração que Gilmar teve acesso, que Uhum. é a geração que está dentro, que foi para dentro da lira nordestina. Então, alguns já saíram, outros faleceram, mas ela vai se renovando, outros jovens vão chegando e vão dando continuidade. E hoje, a xilogravura continua respeitada, reconhecida, admirada, e quando tem feiras internacionais, os gravadores eles vão expor. Mas eles acharam outras formas também de colocar a xilogravura para a sobrevivência, porque eles vivem disso. Então, Uhum. além do álbum, o álbum não é uma coisa tão popular, apesar da gente dizer assim, é arte popular, o consumo é por intelectuais, continua sendo intelectuais, estudiosos que vão lá à Lira e compram esse material. Mas aí o que é que eles tentaram fazer? Outras coisas, canecas com a xilogravura, sandálias, uns azulejos que a pessoa compra e tem a impressão de uma xilogravura, é um preço mais acessível, e aí os turistas visitam. Aí vem gente do Brasil inteiro visitar a Lira, conhecer a forma como eles trabalham, o entalhe na madeira, como eles fazem a impressão, compram esses materiais. Atualmente a gente está tentando fazer um museu. A gente já recebeu algum recurso, inclusive foi um projeto que eu fiz,
para o governo do estado, para que a gente pudesse ter um museu da lira que contasse essa história, sabe? Para que eles tivessem. Porque aí lá nós temos dentro da lira alguns equipamentos históricos, antigos, que foram dessa tipografia São Francisco, que resistem ao tempo que estão lá e que precisam ser bem acondicionados para que eles possam ultrapassar. E aí a gente pensou na criação de um museu para isso. Mas essa questão da resistência deve-se à lira nordestina, Uhum. e hoje ela é reconhecida como equipamento patrimônio nacional, e os gravadores eles participam de feiras internacionais, nacionais, levando esse trabalho para o Brasil e para o mundo. Excelente. Sandra, a gente tá agora na nossa reta final, né? Acho que essa é a última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz todo episódio, essa conexão que a gente tenta criar entre o tema e, às vezes, uma memória afetiva sua, mais voltada pro áudio, que é a nossa famosa pergunta de qual é a paisagem sonora que você escuta quando você pensa em xilogravura. Aí, o que é essa paisagem sonora? A paisagem sonora são os sons que compõem o ambiente. Quando você associa uma memória diretamente a um barulho de alguma coisa. O Rudinei sempre fala dos avós dele, né? Eu vou falar dos meus nesse episódio. Quando eu penso nos meus avós, eu penso no som das galinhas cantando de manhã, da minha avó moendo o milho para fazer cuscuz no sítio, então é aquele barulhozinho do triturador. Eu penso nas árvores se mexendo no vento no meio do sítio à tarde. Eu penso no meu avô passando rastelo no meio do quintal. Então, são esses sons que compõem essa memória e criam essa conexão. Então, a gente queria saber qual era a sua paisagem sonora quando você pensa em xilogravura, né? A minha paisagem sonora, quando eu penso em xilogravura, são os sons produzidos no Nordeste, porque ela acaba que se tornou um elemento identitário da região Nordeste. Vocês observam, quando vão fazer algum filme, alguma coisa que fala do Nordeste, eles botam logo uma xilogravura. Acaba se tornando um clichê, mas não deixa de ser uma representação do Nordeste do Brasil. Sobretudo essa xilogravura que nós temos no Malc e que está no folheto de cordel. Então, são os sons nordestinos, o som da rabeca, aquele som de rabeca, aquele som arrastado da rabeca, ele é a minha paisagem sonora referente à xilogravura. Nossa, muito bom. Excelente. Sandra, são essas as perguntas que a gente tinha para esse momento. Foi maravilhoso. Eu tô muito feliz com o nosso papo. Eu acho que a gente ainda guardou coisas para talvez um papo futuro, né? Eu acho que é um espaço de estudo, um espaço que abre muita margem para conversa, né? Até dado o tanto de vivência que a gente tem com a xilogravura, guarda um espaço de memória, eu acho que para todo mundo do Ceará, principalmente quem tem aquele pezinho ali mais pro interior, né? Então é isso, eu queria só te agradecer e dizer que foi maravilhoso ter você conversando com a gente hoje. Nossa, para mim foi uma honra muito grande ver jovens interessados, né? Então isso aí é a coisa que vai se perpetuando, né? A gente se debruça e a gente vê uma juventude assim com esse olhar brilhante, voltado para a xilogravura, isso para mim é uma honra, tá? Então estar aqui com vocês, participar desse bate-papo gostoso com vocês, para mim é uma honra e eu agradeço muito, muito mesmo, viu? A gente que agradece por a senhora topar ter essa conversa e falar sobre esse livro, que é uma preciosidade, né? Esse resultado, esse livro é maravilhoso para quem gosta de xilogravura, para quem gosta de história, para quem gosta de Ceará, né? Mas eu queria também deixar um convite para os nossos ouvintes também para vir ao Malc. Essa é sempre a dica fundamental de todo o episódio. Vir ao Malc, conhecer nosso acervo. Como já foi dito, o acervo de xilogravura e de cultura popular do Malc é muito rico. É uma viagem que você vai fazer visitando aqui ao Malc. E também fica a dica de conferir o trabalho da Sandra, né? Como a Júlia já falou. Vai estar na descrição, a Exatamente. gente vai linkar. O livro está no repositório da UFC, não é difícil de achar, é um livro muito bonito, é um livro muito gostoso de ler. Então vai estar aqui no link para todo mundo poder baixar e consumir esse material. E é isso. E eu acho que é isso, né? Agora só um tchau e um abraço pro ouvinte. E fica mais uma vez a obrigação de você, ouvinte, vir ao Malc, tá? O Malc Podcast é um projeto do Museu de Arte da UFC.
viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. O roteiro e a produção desse episódio são de Roberto Rudinei e Júlia Carla. A orientação e coordenação de produção é de Regis Torquato Tavares. Não esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, compartilhar. Até o próximo episódio, um abraço e tchau!